Alô amigos do Veículos Velocidade, estamos iniciando mais um test drive, produto Chevrolet Trailblazer Premier com motor 2.8 litros, 4x4 a diesel. É um carro fantástico, aliás, é um caminhonetão, 7 lugares. O Guilherme Roquette, que vocês sabem que é o nosso piloto de testes, vai fazer uma avaliação maravilhosa desse produto, para que vocês possam ter uma noção exata do que isso representa no seu segmento e o que representa no mercado automotivo do Brasil. Então você vai acompanhar e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça a sua inscrição. Deixe o seu like também, não custa dar um recadinho pra gente. Mas o principal para você e para nós, acesse o sininho, que assim todos os vídeos que nós apresentamos semanalmente, você será avisado de que eles estão sendo postados. Esse aqui sim é um autêntico SUV. O Chevrolet Trailblazer, na linha 2021, chegou agora em versão única, a Premier, só com motor a diesel. E essa mudança do ano passado para cá, ela continua. E é por isso que a gente está trazendo esse carro hoje, porque ele ainda é bastante atual. O Chevrolet Trailblazer, ao contrário dos SUVs que a gente tem visto por aí, que na verdade são crossovers, é um carro com carroceria montada sobre chassi. E a gente vai explicar isso nesse vídeo e também as diferenças desse carro aqui para os outros SUVs de shopping, por assim dizer. A gente vai experimentar esse carro dentro da cidade, na estrada e o diferencial do vídeo aqui do Veículos e Velocidade. Como esse carro aqui é 4x4 e tem muita capacidade off-road, a gente vai levar ele para um trecho fora de estrada também. O visual é conhecido, mas tem algumas coisas para a gente destacar aqui, que a partir de agora o Trailblazer ganhou a grade da S10 High Country. No entanto, lá na picape ela é toda preta. Aqui a gente tem esses dois elementos cromados e a própria gravata da Chevrolet aqui deslocada um pouco mais para a esquerda do carro. Os faróis desse modelo, eles têm praticamente toda a iluminação incandescente. Luz baixa, luz alta, luz de pisca, tudo isso incandescente. E aqui a linha do DRL, que também funciona como guia de lanterna, aí sim é em LED. Embaixo a gente tem aqui o farol de neblina e é interessante a gente destacar esse equipamento. Primeiro porque agora ele está um pouco mais elevado em relação ao solo e isso protege em caso de uma condução no fora de estrada. E segundo porque tem vários carros da Chevrolet que já aboliram o próprio farol de neblina. Agora, se esse conjunto de iluminação, praticamente todo ele incandescente, ele está em desatualização em relação a alguns concorrentes e até carros de porte menor e que custam mais barato do que esse aqui, a gente tem que lembrar que para um uso off-road, uma reparação desse tipo de componente, caso ele bata, quebre, enfim, é muito mais barato do que um conjunto em LED. Aqui na lateral, destaque para essas rodas aro 18 com as bordas usinadas e o interior em cinza. Um espelho retrovisor bem grande, até porque esse carro é grande mesmo, com a capa cromada, mais o repetidor do pisca e a própria maçaneta também cromada. Na parte de cima do teto a gente tem essa barra aqui que não é flutuante, mas ela é funcional. E na parte inferior das portas a gente tem esse estribo aqui, que aqui sim ele faz diferença para que a gente possa subir. E tem uma boa dica, na esquerda começar com o pé esquerdo para subir, segura aqui. E isso facilita muito o acesso a esse carro. Até porque daí a gente não raspa, por exemplo, a roupa, a calça, quando entra ou sai aqui do Trailblazer. O Trailblazer é sim um carro grande, tanto que em comprimento a gente tem 4 metros e 89 centímetros e o entre-eixos, entre uma roda e outra, a gente tem aqui 2 metros e 80. Lá na frente, o ângulo de ataque desse carro é de 29 graus. E aqui na parte de trás, a gente tem 19,6 graus de ângulo de saída. Ele não é maior, por exemplo, do que um Suzuki Jimny, até porque o Jimny é curto e a roda já está praticamente no fim do carro. Aqui não, aqui ele ainda tem aquele espacinho ali atrás da roda para poder fazer o porta-malas maior. Um outro número que vale destaque é o vão livre do solo de 19 centímetros. Mas se a gente olhar para esse carro, a altura livre que ele tem é maior do que isso sim.
Quem precisa de espaço se encontra aqui no Trailblazer. Primeiro, pelo baita porta-malas que esse carro aqui tem. A começar por aqui, abertura elétrica, mas olha só, a abertura é sustentada por aquelas molas a gás ali, um conjunto muito tradicional. Com certeza vocês já viram, ó, carros que a gente simplesmente passa o pezinho aqui atrás. A própria Jeep Compass Limit que a gente testou aqui no canal era assim, passava o pezinho, ela abria o porta-malas. Aqui não, a abertura é elétrica, mas é feita pelo botão. Nessa condição que a gente está vendo agora aqui, a gente tem um porta-malas com 205 litros de capacidade. Quando que isso acontece? Quando todas as fileiras de banco estão posicionadas. Eu posso rebater essa fileira puxando essa fita, deitei metade, mais uma, outra metade. Nessa condição aqui, com os 5 lugares, a gente tem 554 litros de capacidade. Mas a gente ainda pode ampliar esse espaço, rebatendo a fileira dos bancos lá no meio. E aí, com tudo isso, com todos os bancos rebatidos, a gente passa para 1.830 litros de capacidade. Ou seja, é muita coisa, é muita versatilidade, principalmente porque esse carro aqui é fechado. Ele não é, por exemplo, uma picape que fica aberta. Agora a gente tem algumas amenidades, olha só. Um gancho aqui de ferro, de metal, inclusive para fixação de carga. Tomada 12 volts aqui desse lado e uma luzinha. No outro lado, a gente também tem outro gancho, outra lâmpada e mais um gancho aqui fixado no compartimento de carga. Agora tem um porém aqui no Trailblazer. O plástico, que é o revestimento desse porta-malas aqui, e que é o mesmo, por exemplo, adotado na Chevrolet Spin, ele risca e marca com muita facilidade. E nesse carro aqui, que é a unidade de teste, já tem várias marcas aqui. Quando a terceira fileira de bancos não estiver sendo usada e a gente estiver com essa condição aqui de porta-malas, a gente ainda pode utilizar aqui no Trailblazer essa capa aqui, essa cobertura para o porta-malas. Essa cobertura ela é instalada lá dentro, naquelas 2 casas que nós temos lá. Puxa-se a cobertura para cá e prende aqui nesses locais aqui, nesses pontos de ancoragem que a gente tem moldados aqui no plástico. Agora, tirar e botar essa cobertura aqui não é nem um pouco fácil, porque ela é pesada e é melhor que se esteja então entre 2 pessoas. O ideal é, quem precisa de menos capacidade para transportar pessoas e não vai usar aqui essa fileira, coloca a capa, coloca a cobertura e não usa mais, não tira mais, porque ela é meio chata de tirar e colocar. Agora, se tu precisa de espaço e para carregar pessoas, né, para transportar mais pessoas, o melhor é deixar ela fechada aqui e assim não tem problema de ficar ocupando espaço com essa cobertura. O acesso para a terceira fileira, ao contrário do que a gente viu lá na Chevrolet Spin, ele pode ser feito pelos 2 lados do carro. Eu vou começar aqui pela esquerda. Vou deitar o encosto e quando eu deito o encosto, automaticamente ele já projeta o assento para frente. Levantou o assento, agora eu vou entrar. Bom, sem o assento, muito tranquilo. Vamos puxar aqui. Uma batidinha e vem o encosto para cá. Olha, surpreendentemente, eu estou relativamente bem confortável aqui. Eu esperava que essa sensação de estar sentado aqui atrás ia ser muito pior, mas não é. Ele é um carro que tem um relativo conforto para andar aqui. Os cintos de segurança aqui para os passageiros são de 3 pontos. A ancoragem aqui na parte central. Tem um nicho para colocar alguns objetos entre um banco e outro. Porta-copos e porta-objetos também aqui nas laterais. Agora, o principal desse carro tá aqui no teto. Olha só, saída de ar-condicionado, inclusive giratória, para quem tá aqui no banco traseiro, dos 2 lados. Também não para por aí, tem ali na frente, mas ali na frente ainda tem um diferencial. Agora, me surpreendeu realmente, porque o espaço que a gente tem aqui no terceiro banco da Trailblazer é maior do que, por exemplo, aquilo que a gente viu lá na Chevrolet Spin. E olha, para mim, que ainda tô um guri de 35 anos, ainda tá bem tranquilo de entrar e sair aqui de trás. Agora para a gente experimentar então o banco intermediário, né? O banco que aqui no Chevrolet Trailblazer, ele é o banco do meio.
Primeira coisa, para colocar de volta esse assento aqui, esse banco aqui, ele é algo que tem uma movimentação pesada, ele é um banco pesado. Ele não é, por exemplo, como o da Spin, em que a estrutura do banco é quase toda espuma e ela é menor, mais fácil de mexer. Aqui não. Aqui a gente precisa ter realmente um pouco mais de força. Ó. Preciso mexer com as duas mãos e bater com força para ele poder encaixar. É um carro mais bruto do que, por exemplo, a Spin. Levantando aqui, trazemos de volta o encosto do banco. Coloquei na mesma posição que o outro lado. E aí, vamos lá, ó. Aqui não tem exatamente onde apoiar, mas eu posso segurar aqui na alça. Consigo sentar aqui. Bom, primeira coisa, encosto de cabeça regulado. O encosto do banco, ele não é muito reto, ele me deixa numa posição confortável. O assento, ainda que eu fique um pouco com o meu joelho levantado, ele me permite um bom apoio. Não é daquele carro que tu fica afundado com o joelho muito para cima, não. Ele é um assento bom e confortável, inclusive para viagens. Uma boa movimentação de pés, olha, boa movimentação mesmo, e sobra muito espaço entre o meu joelho e o banco da frente. E o principal que a gente tem aqui é a visibilidade dianteira, porque eu sentado aqui consigo olhar por cima do ocupante da frente, ainda que esse banco aqui esteja em uma posição mais alta. Agora o acabamento aqui da porta, a gente percebe muito plástico, o mesmo plástico do revestimento aqui atrás que eu falei que ele risca com facilidade. Mas aqui a gente tem um aplique em couro, o mesmo tom dos bancos, e também esse outro em preto piano. Não é um acabamento luxuoso, mas depois quando a gente estiver lá na frente, eu vou dizer por que é assim. Sentado aqui na posição do motorista do Trailblazer, a gente tem bancos confortáveis com esse revestimento aqui em couro, e o banco do motorista tem regulagens elétricas de altura e também, ó, para frente, para trás, e também o próprio encosto do banco aqui, ele tem essas regulagens elétricas. O volante também é forrado em couro, mas o couro e o soft touch, eles param por aí. A gente tem aqui, ó, plástico, e é um plástico inclusive com aquele mesmo material que a gente já encontrou lá atrás, lá no porta-malas. Depois na parte de baixo aqui a gente tem um aplique em preto, esse emblema Chevrolet, maçaneta cromada. Aqui nessa porção mais central da porta a gente tem o mesmo material do banco replicado aqui. No restante do painel também, o mesmo plástico, é aquele plástico que a gente encontra, por exemplo, no Spin, no próprio Onix. E aí vocês vão dizer assim, poxa, mas num carro que custa 350 mil reais, a gente encontrar esse plástico? Mas acontece que a gente tem que analisar uma coisa, a proposta desse carro aqui. Esse material ele precisa ser simples, para que se ele for sujado, possa ser limpo com facilidade. Volante com assistência elétrica, e ele dá uma volta e 3/4 para poder virar o carro para um lado. Então, quem está acostumado a fazer manobra em carro pequeno, em carro compacto, vai sentir diferença, porque vai ter que virar um pouco mais esse aqui. Ele não é o volante mais macio do mundo, bem pelo contrário, ele até parece uma direção hidráulica, mas é porque esse carro aqui precisa ter mais firmeza, ele não pode ser muito molengão, justamente pelo tamanho que ele tem. Na parte do cluster, eu vou mexer no computador de bordo por este anel aqui, no lado esquerdo do volante, na alavanca aqui da esquerda. E esse computador de bordo, ele é muito completo. Nessa assistência bem da esquerda, eu tenho ali velocidade, os números do computador de bordo e do consumo desse carro, que por enquanto urbano está em 7,5 km com litro de óleo diesel, os números 2, e também tenho a autonomia que eu ainda posso rodar com esse carro. Consumo instantâneo, como ele está parado, não tem, e um cronômetro. Temperatura externa ele também informa. Passando para a segunda opção, aí a gente tem várias opções. Tensão da bateria, temperatura do radiador, horas do motor e horas na marcha lenta, temperatura da transmissão, também a carga no pneu e o alerta de velocidade que está desativado. E ali, ó, exatamente quantas libras estão em cada pneu, ou a carga que está em cada pneu. Também tem a tensão da bateria e outros assistentes, né, que a gente já viu. A próxima assistência ali, o próximo menu, é o índice de economia. Eu tenho ainda o consumo instantâneo e também as melhores médias que a gente já fez com esse carro, além de um gráfico de consumo. E aí a gente pensa, é um computador de bordo com uma tela de alta resolução? Não, não é, claro que não. Ela é bem pelo contrário, tem pouca resolução e também a gente não vê nenhum tom diferente ali. Então não é nem colorido, ou pelo menos não apareceu enquanto a gente usou. Agora,
é uma tela muito completa e é uma tela, por exemplo, que a gente não deixa nada a desejar em termos de informação para a linha da Jeep, que a gente já sabe que também tem o computador de bordo mais completo que a gente já tem aí no mercado. E a central multimídia é o próprio MyLink da Chevrolet. A gente já está com o telefone celular pareado, aqui a gente tem o menu do áudio. Mas eu voltando para a tela inicial aqui, eu tenho também a conexão com o próprio telefone celular, né? E aí eu passo aqui para usar os menus do Apple CarPlay, que é o que eu estou utilizando agora aqui, inclusive com o mapa. Voltando para a tela inicial, eu tenho a navegação embarcada dessa caminhonete aqui, porque ela tem aqui dentro do descansa-braço um cartão de memória com o mapa para poder ser atualizado. Voltando aqui para a tela inicial, eu tenho o roteador do Wi-Fi, porque este carro aqui está equipado com um sistema de internet a bordo que consegue se conectar com telefones celulares. A gente tem conexão até para 7 dispositivos ao mesmo tempo aqui. Posso personalizar usuários do carro, posso fazer aqui as configurações no sistema, inclusive configurações do carro, alertas, aplicativos, ó, aqui do veículo, climatização, iluminação, travamento de portas, ativar o modo manobrista. E ainda tenho condições aqui, ó, das conexões do Android Auto e Apple CarPlay. Tem mais aplicativos, aqui os serviços do OneStar e o aplicativo do The Weather Channel, porque no futuro a gente tem condição aqui de baixar mais aplicativos aqui para essa central. De volta aqui do lado de fora para falar da chave do Trailblazer. A gente tem aqui, ó, uma chave canivete. Não é uma chave presencial, o Trailblazer fica realmente devendo a chave presencial, por quê? Não tanto lá para dar a partida, mas principalmente quando a gente se aproxima do carro e quer abrir, e aí percebe, lembra que ele não tem a chave presencial. A partir dessa chave aqui, a gente consegue trancar o carro à distância. Se os vidros estivessem abertos, ele levantaria, mas eu posso destrancar o carro e, apertando e segurando, ele vai baixar os 4 vidros elétricos, como é o que está acontecendo agora. Baixaram todos, beleza, posso trancar o carro e ele vai levantar os 4 vidros. Ok, todos os carros fazem isso hoje. No entanto, no Trailblazer eu tenho esse último botão aqui na chave, que a gente não vê em todos os Chevrolet, que serve para dar a partida no carro à distância. A gente fala agora também do motor dessa caminhonete e vai falar também de algumas questões mecânicas que estão presentes aqui. Antes de eu abrir o capô, eu preciso dizer que esse modelo ele é fabricado então com carroceria sobre chassi. O que é o chassi? São 2 longarinas nas quais todas as estruturas do carro, como suspensão, câmbio, motor, freios e a própria carroceria é fixada. Qual é a vantagem disso em termos de carro? É que o chassi aguenta muito mais torção e ele é muito melhor, ele é muito mais eficiente para um uso off-road. No entanto, ele cobra isso quando a gente anda com o carro dentro da cidade ou em uma rua pavimentada. Ela oscila, ela joga, ela balança. Aqui na parte da frente, a gente tem uma suspensão independente do tipo braços sobrepostos. E quando a gente chega aqui para a parte de trás, a gente tem uma suspensão aqui que é diferente da S10. Enquanto lá a S10 usa aquela mola parabólica, que é muito própria para carregar carga e para esse tipo de condição, andar com ela carregada, aqui a gente tem mola helicoidal e amortecedor, preso por um sistema multibraço. Qual é a vantagem? Aí sim a gente tem conforto para os ocupantes. Lá a prioridade carga, aqui a prioridade é conforto. E agora o motor desse carro, e é realmente um motor que assim é muito confiável, e a gente está falando, é claro, de um Chevrolet. Eu tenho aqui um 2.8 com 200 cavalos de potência. Antes de abrir, olha só, abrir esse capô aqui não é para qualquer um. Ele é pesado e não tem mola gás. Então, ó, varetinha aqui para a gente poder sustentar o capô. Agora, esse conjunto propulsor aqui, realmente, ele é muito eficiente. Ele tem 200 cavalos de potência e 51 kgfm de torque. Quando a Chevrolet lançou a linha de 2021 para cá, ela fez mudanças na turbina desse motor, o que proporcionou acelerações mais progressivas. A gente vai ver isso aí depois na prática. Esse conjunto propulsor está casado com a tração 4x4 e também com um câmbio automático, e não é, por exemplo, um câmbio CVT, é um câmbio automático sim, de 6 marchas.
Uma outra característica que a gente tem aqui é o duplo comando de válvulas nesse propulsor 2.8. Dirigindo a Trailblazer, a sensação maior que a gente tem aqui dentro, primeiro é essa questão do ronco do motor. Esse ronco aqui, ele é típico de carro a diesel, típico de carro que vai trazer esse barulho para cá para dentro. Bom, tem gente que não gosta tanto e por isso a gente tem aí, por exemplo, modelos como a própria Fiat Toro ou Jeep Compass, que são com motor a diesel e não trazem tanto esse barulho para cá. Mas aqui no Trailblazer ele realmente é um SUV mais raiz e ele tem essa característica. Outra coisa que é legal é que a posição de dirigir desse carro faz a gente enxergar por cima dos outros, por cima dos carros pequenos que estão andando aqui na nossa frente. Outra situação é o acesso aos comandos desse carro, que está tudo agora aqui na alavanca, menos o seletor do farol. Esse está aqui na esquerda e ali eu ligo ou deixo no automático, ou ligo a lanterna, a luz baixa, ou a luz de neblina dianteira ou traseira. O resto está aqui nas hastes. Computador de bordo acionado na esquerda junto com o pisca, limpador de para-brisa na direita. E aqui, aproveitando até que está chovendo, a gente tem esse comando aqui na ponta da alavanca do limpador de para-brisa. Se eu ligar ele para baixo, o limpador de para-brisa ele aciona uma vez e fica intermitente, liga e para lá atrás. Essa é uma condição ideal para que eu possa usar, por exemplo, em estrada ou dentro da cidade. Ele fica lá atrás sempre ligado, mas de forma intermitente, não fica passando todo o tempo. E se eu acionar esse comando para cima, aí o limpador funciona todo o tempo lá atrás. Outra característica que é típica desse tipo de carro é a suspensão e esse balanço que ele tem e essa oscilação. Por exemplo, eu vou passar agora aqui, ó. Vamos ver como é que ela se comporta nessa elevada, olha só. Olha só. Percebam que ela joga firme para baixo e ao mesmo tempo transfere para cá para dentro, né, para cá para a cabine, para o ocupante, um pouco desse jogo. Isso é uma característica típica dos carros de cabine sobre chassi e principalmente também pela questão da suspensão atrás, que não é totalmente independente, ela é multibraço, mas ela é um eixo inteiriço, um eixo rígido que a gente tem ali na parte de trás. Agora vamos aproveitar, ó, vamos sair do sinal. Olha só, até cantou pneu, distracionou. Logo em seguida já estou aqui nos 60 km por hora no limite da via. Olha, me surpreendeu, hein? É muito valente esse motor, valente até demais para a gente andar dentro da cidade. Eu não pisei fundo, eu dei um toque firme, mas não pisei fundo, foi até metade do curso do acelerador e ela cantou pneu aqui no asfalto. Olha, imagina só se eu apertasse até o fundo, não ia ter rua suficiente para a gente poder andar. Agora, se esse carro aqui anda, ele também consome razoavelmente combustível. As médias que a gente tem feito aqui dentro da cidade, elas ficam em meio a 7,5 km com litro até 8. Aliás, 8 está sendo a melhor média, porque enquanto eu estava andando com ele antes, eu não estava conseguindo chegar nos 8 km com litro aqui dentro de Porto Alegre com esse carro. Então, assim, ele cobra pelo tamanho, cobra, né, pelo espaço e por todo o conforto que a gente tem aqui dentro, porque não tem como fazer um carro desses aqui sendo muito mais econômico que isso. E essa versão única Premier tem algumas conveniências aqui. Limpador de para-brisa ele é automático e basta que eu levante aqui para a primeira posição do temporizador. O farol ele tem acendimento automático também, controlado por essa câmera que tem aqui. E a gente tem ainda o alerta de colisão. Vou botar no máximo aqui, ó. Percebam, ele já me avisou bem antes e piscou uma luz ali na frente, exatamente na frente aqui do motorista. Então, esse alerta é muito importante porque se a gente está distraído, ele chama bastante a atenção do motorista e também, quando ele vai dar o alerta, ele deixa no zero aqui o volume do multimídia. Ele tira a música, dá o alerta e só depois que o motorista atua, ele vai retomar a música. E tem outras assistências legais aqui, ó. Primeiro, câmera de ré com a linha de guia dinâmica e também com assistente para o engate da carretinha. Outra assistência legal que tem aqui no Trailblazer, e aí seria lá para trás para uma manobra em ré, é o detector de tráfego cruzado, e ele pode detectar inclusive a presença de pedestres que venham a atravessar, por exemplo, na parte de trás do carro quando a gente estiver fazendo uma manobra em ré.
e pode evitar uma colisão, evitar uma batida em alguém, né? Aí um possível atropelamento. Isso é muito importante para um carro desse tamanho. Esse carro ele também está equipado então com um câmbio automático de 6 marchas que nos permite, por exemplo, trocas sequenciais. Eu desloco a alavanca para a esquerda e a partir daí então ele vai aparecer ali, ó, M4. Mais para cima ele aumenta a marcha ou para baixo ele reduz. Ó, estão vendo o giro subir, ó? Ó. E ele vai mantendo, ele não avança a marcha, ó. Olha só. Até que eu ou coloque no drive de novo ou eu aumente a marcha. Então ele obedece o comando do motorista. Isso é útil para quê? Para que o carro possa, em uma descida de serra, por exemplo, aqui, ó, estou descendo, quero controlar o carro sem pisar no freio. Se eu estivesse descendo uma serra aqui, ele já estaria me ajudando a reduzir a velocidade e a manter a velocidade mais baixa, em um caso de descida, por exemplo. É o freio motor que a gente chama. E em trechos mais rodoviários a gente pode contar com o controle de cruzeiro. Apertando então nesse botão aqui na direita do volante, ele fica para dentro, significa que o controle de cruzeiro está armado e ele no contagiros me aparece ali um íconezinho dizendo que o controle de cruzeiro está armado. E aí eu aperto para baixo e ele preseta a velocidade. Como aqui o limite é 80, ele presetou para 78 km por hora. E eu posso então, a partir de agora, ó, tirar o meu pé do acelerador e o carro vai fazer tudo sozinho, vai mantendo a velocidade tranquilamente. Só que esse controle de cruzeiro que a gente tem aqui no Trailblazer, ele não é adaptativo, como a gente já viu em outros carros. Então, no caso de uma aproximação muito abrupta com algum carro da frente, se algum carro entrar na nossa faixa, a gente não tem, por exemplo, a redução automática. Outro assistente que a gente tem aqui é o controle de estabilidade, controle de tração. Aliás, esse controle de estabilidade ele tem uma outra função bem interessante, que é justamente a possibilidade da oscilação do reboque ser controlada pelo próprio carro. Andando aqui na estrada com o Trailblazer, a gente pode experimentar, ó, o alerta de ponto cego. Vou deixar esse carro passar, olha só, vai se aproximar, acendeu ali, e se eu colocar o pisca, vejam, ele começa a piscar ali o LED, né, para nos avisar que a gente não pode fazer a manobra. Em um carro desse tamanho, esse tipo de assistente ele é muito útil, principalmente para andar na cidade, quando a gente tem menos espaço do que aqui na rodovia. O outro alerta que a gente tem aqui é o aviso de saída de faixa. Eu vou apertando aqui nesse botão no console central, ele ativa e aí ele já acende ali no velocímetro o íconezinho verde. E aí, ó, eu vou largar o carro e ó, ele já me deu o alerta. Mas vocês perceberam o seguinte, que aqui no Trailblazer ele não faz a correção, ele não traz o carro de volta para a pista, ele apenas me dá um bip e pisca aqui o ícone para me dizer que eu estou saindo fora da faixa. Mas aqui falta esse sistema, a gente precisaria ter uma correção também, além do alerta da saída involuntária, a gente precisaria que o carro fizesse o serviço de trazer o motorista de volta para a pista, mas ele não faz. Agora eu zerei aqui o computador de bordo para a gente poder ter uma ideia do consumo rodoviário desse carro. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu estou andando aqui a 80 km por hora, o limite por enquanto nesse trecho aqui é de 100 km por hora, mas a gente vai fazer algumas retomadas com ele para poder ver como é que o motor se comporta e também para que a gente possa testar o consumo depois. Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou reduzir um pouco aqui para 60 km por hora, pouco movimento aqui e a gente vai acelerar tudo. Olha como a 60 parece que está parado, né? Ó, estolei o pé, já me joga um pouco para trás, ela começa a ganhar velocidade, trocou nos 3.500 giros, ganha bastante velocidade, acelera muito bem, acelera bem. Agora, assim, para que a gente possa entender o conceito e a proposta desse carro, o motor diesel anda bem? Anda. O carro retoma bem? Responde? Responde. Só que não é uma coisa instantânea como a gente tem visto ultimamente nesses carros com motor pequeno, turbinado a gasolina. Esses, tão logo tu aperta, ele já te responde. Aqui não. Aqui a gente tem um carro com muita massa, um carro bastante pesado e que precisa de mais tempo, obviamente, para retomar. Então, por exemplo, se vai ultrapassar em uma subida de serra, não dá para esperar que esse carro vai ter uma resposta instantânea e imediata. Não.
Vamos ver agora aqui o acesso para a pista, ó. Para isso aqui ela acelera bem. Para isso aqui ela se sai muito bem. Nossa, até acelera demais até. A gente precisa comparar. Naquela outra vez que eu acelerei ali, eu estolei o pé do carro e ela ficou mais xoxa, ela demorou mais para acelerar. Mas no momento agora que eu fiz a aceleração mais progressiva para entrar na pista, né, e poder acessar a rodovia, ela já retomou um pouco melhor. Então, ó, quer dizer que se eu colocar o carro numa condição de aceleração mais progressiva, a resposta que o Trailblazer nos dá é melhor do que se tu simplesmente afundar o pé no fundo e deixar o carro retomar. Aí ela demora mais, assim não. Se a aceleração for mais progressiva, ela fica mais eficiente. E rodando na estrada com o carro, a gente repete aqui, ó, aquela oscilação que esse tipo de carro aqui nos dá. Mas a gente precisa comparar isso com outros modelos, por exemplo, que a gente já experimentou aqui no canal. Este carro aqui, ele é bem mais confortável nesse sentido de não transmitir tanto a ondulação para cá para dentro, quanto, por exemplo, a Toyota Hilux que a gente experimentou. A Hilux, ela era muito mais dura, muito mais jocosa, ela jogava mais, né? Aqui a gente não tem essa característica tão acentuada. Quando a gente passa numa ondulação, a gente percebe que ela vai, senta, mas não é algo tão duro e tão ríspido quanto a Hilux. Ela é bem mais confortável nesse sentido. E uma outra sensação que a gente tem é a de robustez. Esse carro, ele transmite uma impressão de que ele não vai se terminar nunca. Parece que ele é indestrutível. A gente pode dirigir com ele por muito tempo e o proprietário pode ficar com ele por muito tempo, porque a impressão que a gente tem é justamente de que ele não vai dar problema e não vai incomodar o dono. E fechando o teste rodoviário, tem que falar do consumo, que eu tinha zerado ali na saída, logo que entrei na BR-290 e estou voltando. Poucas acelerações até, mas a gente fechou aqui, ó, 9,1 km rodados nesse pequeno percurso que a gente fez e deu 12,4 km com litro. Então é uma média boa, é uma média que para o tamanho desse carro aqui, ela compensa um pouco o fato de eu ter achado ela mais gastadora dentro da cidade. O Trailblazer já está todo sujo porque a gente trouxe ele até a região dos Lençóis Cidreirenses, no litoral do Rio Grande do Sul. O pessoal conhece muito essa região aqui como Tuia. E aqui a gente vai fazer um teste off-road com esse carro aqui para testar todas as funções do sistema 4x4. Tem areia, tem água, tem muito desnível e também muito facão no meio de toda essa trilha que a gente vai fazer com esse carro. A primeira coisa que a gente tem que entender quando entra num trecho off-road é dominar o controle da tração 4x4 desse carro. 2 alto, a gente tem a tração só na roda traseira. Esse é o ideal para 95% de todas as situações que o motorista vai usar com o carro, para andar na cidade, para andar no asfalto. Mas para andar aqui, olha só, com esses 200 cavalos, ela até avança nesse tipo de condução. Mas é melhor a gente usar aqui o 4x4, e aí eu posso usar o 4x4 alto para andar, por exemplo, nesse primeiro trecho que a gente está vendo aqui na frente, em que a areia está um pouco mais firme. Então aqui, ó, ela tem condição de avançar no 4x4 alto. Mas quando a gente se depara já com esse tipo de situação aqui, em que a gente tem um facão muito mais intenso e uma areia mais fofa, é interessante que a gente coloque no 4x4 reduzido. O 4x4 reduzido praticamente duplica a força nas rodas. E aí, para que eu possa fazer isso, eu preciso fazer o seguinte procedimento: colocar o câmbio no neutro, parar o carro totalmente, que foi o que eu já fiz, e aí sim eu giro o anel para o 4 e seta para baixo. Depois que ele parou de piscar, ele aciona o 4x4 reduzido e ao mesmo tempo ele desliga o controle de tração. A partir de agora a gente pode avançar, ó.
Os 200 cavalos desse motor conseguem fazer com que a gente avance tranquilamente por aqui e mesmo assim a gente não tem nenhum problema. Agora, nessa condição aqui, que a gente tem um pouco de sulco e de ondulação, tem que diminuir um pouco a velocidade. Mas a diferença de usar o 4x4 reduzido aqui é que o giro do motor fica mais elevado. Então, ela transfere para as rodas mais força do que se a gente tivesse, por exemplo, num 4x4 alto. Agora aqui eu preciso de mais velocidade, no reduzido ainda. Então, me mantenho em cima do sulco, que é o que eu vou fazer agora para não cair no facão, Ó, sentou. Agora ela sentou, mas mesmo assim avançou e não parou. E o Trailblazer passa fácil até por aqui, porque quando ele está com todo o sistema de tração acionado, olha, praticamente a gente sobe parede, Vou sair do facão, evitei o facão, ela não tocou embaixo e passa muito tranquilo, né? Passa muito tranquilo. Agora a gente tem uma outra condição aqui na frente, que é atravessar a água. Água sempre é um problema porque a gente não sabe exatamente a profundidade que a gente vai ter. Aqui a gente já testou, a gente já sabe que esse carro avança tranquilamente. Mas quando você se deparar com uma condição dessa aqui, é interessante que, por mais que seja uma poça simples, no centro a gente está fundo. Então eu não posso jogar o Trailblazer para frente, exatamente no meio do buraco. Tem que ser para frente, aqui onde eu consigo pegar na lateral. Vamos lá. Avancei, peguei um pouco de velocidade e a gente consegue passar na água. E agora aqui a gente tem uma outra experiência, a inclinação lateral. Vejam como ela é capaz de, inclinando o carro, consegue superar ainda o obstáculo. Agora a gente vai passar de volta aqui e aqui eu vou ter um outro desafio. Eu preciso retornar. Essa caminhonete ela tem um bom giro e isso é muito importante para uma caminhonete desse tipo, desse tamanho. Porque quem se deparar com uma condição de ter que fazer uma manobra numa trilha, percebam como é difícil ali na água, né? Ela sentou, né? Mas voltando, quando tu precisar fazer uma manobra numa trilha, é muito importante que o carro tenha condições de virar bastante. Por exemplo, agora aqui, preciso pegar essa estrada aqui que tá a poucos graus, Ela vira toda e entra certinho na estrada que eu preciso passar. Vamos descer no lugar certo aqui, a gente encerra aqui o teste. De novo, vamos evitar o soco, então passa de uma forma suave. É muito legal. Agora essa caminhonete ainda tem uma outra capacidade, que é dar zerinho, também dá pra fazer. Não é pra fazer isso em casa, tá? Mas eu vou fazer isso com o 4x4 reduzido acionado, Olha como ela dança. Realmente ela fica com muita força quando ela tá com o 4x4 reduzido acionado. É uma boa diversão, né? Vamos tentar mais uma vez, Afundei o pé e olha aí, vira bastante. Realmente, esse carro, ele é um carro que pode te levar para qualquer lugar. O Trailblazer é o carro para isso aqui, para contemplar uma vista como essa da lagoa.